Hello class, how are you? Today we are going to study about simple past of regular and irregular verbs, ok? Olá turma, como é que vocês estão? Hoje nós vamos estudar sobre o simple past, o passado dos verbos regulares e irregulares, tá? A gente vai primeiro saber quem são esses verbos, ok? Então vamos lá. Os verbos regulares. Quais são os verbos regulares? Os verbos regulares são aqueles que, quando vão para o passado, terminam com ed, ok? Então, regular verbs, todo regular verbs, quando eles vão para o passado, eles terminam com ed, independente da sua exceção, do término dele, como que ele termina, mas ele vai terminar com ed. Exemplo, o verbo want, wanted, live, lived, ok? O verbo stud, stud, studied. Todo verbo que termina com y e tem uma consoante antes, ele vai tirar o y e vai colocar ied, vai terminar com ed, né? O verbo que termina com consoante, vogal, consoante, for uma sílaba só, tá? A gente vai repetir a última consoante e vai colocar ed, ou seja, vai terminar com ed, é um verbo regular. Verbos que terminam com é só acrescentar o d quando ele vai para o passado. Na verdade, ele vai terminar com o quê? Com ed, e é um verbo regular. Ele sempre vai seguir essa regra, ok? Regular verbs, eles seguem regras. Que regras? Que regra é essa? Vai terminar com ed, independente da sua exceção, tá bom? Independente das exceções, ele vai terminar com ed. E vamos ver alguns exemplos. Olha aqui os exemplos. Examples. Vamos ver aqui, deixa eu ajeitar aqui para poder ficar melhor para vocês. Isso. Examples. Exemplos. He studied Italian last year. Ele estudou italiano no ano passado. Ok, terminou com ed. Ok? O verbo estudar é um verbo que termina com y, ó, igual tá aqui, ó. Sendo que quando ele vai para o passado, a gente tira o y e coloca ied. Na verdade, ele vai terminar com ed. Então, ó, quando eu vou passar para negativa, o que eu vou precisar? Do verbo auxiliar na negativa. Então, vai ficar didn't, que é a mesma coisa que did not. Então, ó, he didn't study. Quando eu uso o verbo auxiliar, o verbo principal volta a ser o que ele é, normal, a forma base dele. Então, he didn't study Italian last year. Ele não estudou italiano no ano passado. E a forma interrogativa? A forma interrogativa, que é uma pergunta, a gente vai ter que botar o verbo auxiliar no início da frase, trocando de lugar com o pronome, o sujeito. Olha, aqui ele ficou he studied. Aqui vai vir o did e aqui vai vir o he. E depois o study na forma base, o verbo principal na forma base e o restante da frase. Então, ó, did he study Italian last year? Ele estudou italiano no ano passado? Essa é a forma interrogativa. Ok. As respostas curtas, né, serão sempre de acordo com a pergunta. Então, eu tenho a forma afirmativa da resposta curta e a forma negativa da resposta curta. Então, aqui, olha, ele estudou italiano no ano passado? Sim. Ou seja, yes, vou repetir yes, porque é afirmativa, vou começar com yes, quer dizer, porque é afirmativa. Vou repetir o pronome, que está na pergunta, e o did, que é o que foi começado, que é o verbo auxiliar que a gente usou para a pergunta. Esse did, você está evitando de falar aquela resposta longa. Sim, ele estudou italiano no ano passado. Então, você colocando o did, você está evitando toda essa repetição aqui. Yes, he did.
E a forma negativa? No, he didn't. No, para iniciar com a frase, o he, que é o pronome, referente ao que foi perguntado, né? Ele não estudou. Vou pegar o did, o verbo auxiliar did, na negativa. Ou seja, did not, didn't. Ok? Se tiver dúvidas, é só falar que a tia explica. E os irregular verbs, class? Os verbos irregulares. A gente aprendeu os verbos regulares e os verbos irregulares. São aqueles que, quando vão para o passado, têm a sua própria forma, ou seja, não seguem regras. Eles não vão terminar com ED, eles não têm nada de regrinha daqui, regrinha dali, porque se terminar com E, vai fazer assim. Não, ele tem a sua própria forma, o verbo irregular. E como que a gente aprende ele? Memorizando, estudando, ok? Aí eu trouxe uns exemplos aqui para vocês. Vamos prestar atenção. Olha os exemplos que eu botei aqui para vocês. Bom, they bought a new house. Eles compraram uma casa nova, tá? Esse aqui é o verbo comprar no passado. Terminou com ED? Não, porque é um verbo irregular, não segue regras. A forma negativa, eu vou precisar do verbo auxiliar, didn't, tá? E o verbo comprar, ele vai ficar na forma base. Olha aqui ele tá no passado. Ele veio pra cá, ó, buy. Por quê? Porque eu já tô usando o verbo auxiliar do passado, então ele não pode ficar de novo no passado, porque ele já tá na negativa e no passado por causa desse verbo auxiliar. O did, como eu já falei antes, nas outras aulas, ele representa o passado. Então, ó, they didn't buy a new house. Eles não compraram uma casa nova. E a forma interrogativa? Eu vou usar o verbo auxiliar no início da frase, da mesma forma que o verbo regular. O pronome e o verbo também na forma base, ok? Did they buy a new house? Eles compraram uma casa nova? E aí, como que vai ser essa resposta, pessoal? Vamos lá. Como que vai ser essa resposta? Se eles compraram uma casa nova, então a gente vai dizer yes. Vou repetir o pronome. They did. Mas se for uma forma negativa, no, they didn't. Ok? Então, essa vai ser a forma afirmativa e essa vai ser a forma negativa. Ok, class? Espero que tenham entendido e a gente vai fazer algumas atividades agora. Kisses, beijos!